ela, né, ela você pedindo água a mim, uma samaritana, né, porque existia entre os judeus e os samaritanos uma divergência de entendimento muito grande, né. Por isso essa condenação com relação ao entendimento, porque eles seguiam o Pentateuco judaico ao pé da letra, não deixavam fugir nada das regras, né. E a gente vê que tem o levita, tem o publicano, são vários que de várias tribos que viam e estudavam de acordo com aquilo que buscava no seu entendimento. Caridade. O que seria caridade para nós? Nós, muitas vezes, refletimos na caridade somente com relação a dar esmolas, a dar algo em troca, a fazer ajudar alguém. Mas será que quando nós estamos ajudando alguém, não somos nós os maiores beneficiados? A regra áurea, a regra da reciprocidade. Quando a gente faz algo a alguém, quem quer que seja, este alguém, tá, que nós estamos fazendo, ele vai receber com gratidão, ele vai receber com amor, ele vai receber com uma simpatia muito grande. E isso o que é que gera? Isso gera um campo vibracional de harmonia e traz para nós, tá, a luminosidade da essência do amor divino. Existe uma passagem que Chico Xavier, ele estava apressado para ir para o Centro Espírita Luiz Gonzaga e vinha passando ali, e uma mulher pede, né, para ele ouvir, que queria falar com Chico, e Chico meio apressado, né, não queria, né, atender a mulher que estava muito apressada. Aí Manuel disse: "Volte lá e atenda". Aí ele volta e vai conversar com a mulher, ouve o que ela tem para dizer, né, dá as orientações e Chico segue adiante. Quando ele segue adiante, Manuel fala: "Olha, olha para trás e veja agora". E daquela mulher saíam, tá, fluidos de energia, numa luminosidade tão intensa, tá, em função da gratidão que ela estava, a atitude que ele tinha tomado com relação a ela. Imaginamos o seguinte, que essas vibrações salutares e elevadas, elas traz uma energia que nos revigora o ser, que nos faz trazer um bem-estar. Da mesma forma, uma energia, um campo vibracional, quando a gente despreza alguém, né, não dando atenção a ele, aquela pessoa também esbraveja ou coloca sentidos em algumas palavras desarmonizadas, também vai gerar um padrão vibratório que nos afetará de alguma forma. Lembrando de uma coisa, aquele que emana o fluido, tá, ele recebe aquele mesmo fluido, ou seja, quando nós fazemos algo em prol do outro, nós recebemos, mesmo que nós não tenhamos nenhuma intenção de ser beneficiado com aquilo que estamos a fazer. Mas o fluxo de energia gerado pela nossa vontade de servir, de fazer a caridade, de ajudar, traz um benefício tão intenso para nós, que esse campo vibracional, essa oração, porque fazer a caridade é orar para si próprio, ao invés de estar orando para os outros, essa atitude faz com que nós criamos em torno de nós uma egrégora de luz, de harmonia e de paz. Muitas pessoas nos perguntam assim: eu tenho que passar o dia inteiro em prece? Não. Em oração? Não. As nossas atitudes serão as nossas orações, ou seja, se eu tenho uma atitude, tá, de harmonia, de paz e de equilíbrio perante alguém que muitas vezes está enfrentando dificuldades e não sabe como se expressar para chegar até a minha pessoa, tá? E muitas vezes ela está cheio de problemas e ao invés de eu recebê-la com carinho, com amor, com zelo, eu desprezo aquela criatura. Imagine o seguinte, o campo vibracional que ela vai gerar e o quanto ela vai jogar para cima de nós de miasmas deletérios que vão, de alguma forma, chegar até nós. E como é que ele chega? Na hora em que eu baixo as minhas vibrações, essa energia ela vai chegar até a minha pessoa, né. Aí, o que que eu fiz?
eu fiz o seguinte: na hora que eu me aborreci, na hora que eu disse algo desagradável, esse padrão vibratório, ele baixou, e aquela energia chega exatamente, tá, no ponto em que eu deixei as minhas vibrações desarmonizarem. Da mesma forma, são as enfermidades, elas vão somatizando em função dos nossos pensamentos, e em dado momento, quando a gente tem uma enfermidade leve, né, por mais sutil que ela seja, aquela energia, ela se armazena naquele ponto ali e começa a criar um fluxo de energia mais intenso, e o nosso corpo começa a tornar-se enfermo. Vamos ao texto. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde vós que fostes benditos por meu Pai. Possui o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de alojamento e me alojaste, estive nu e me vestiste, estive doente e me visitaste, estive na prisão e vieste me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem alojamento e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? Quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizeste com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que fizeste. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: Retirai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Tive necessidade de alojamento e não me alojastes. Estive nu e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não viestes me visitar. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos ter fome, ter sede, ou sem alojamento, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixaste de dar essas assistências a um desses mais pequeninos, deixaste de dar a mim mesmo. E então estes irão no suplício eterno e os justos na vida eterna. São Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Nós vimos aqui, tá, uma separação, ou seja, nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. As provas e expiações, elas surgem como forma de nos experimentar, de experienciar as atitudes que vamos ter perante o ciclo de evolução ao qual nos encontramos. Surgem as oportunidades para que nós venhamos a viver essas experiências. Muitas, inúmeras vezes, nós, tá, sabemos de alguém doente, de algum amigo, algum colega, e nós sempre alegamos que não temos tempo, não podemos. Aí eu vou depois, e a gente vai retardando. A gente encontra alguém que está necessitado de vestimenta, alguém que por uma razão está ali vivendo aquela experiência no cárcere, e a gente não tira um momento para fazer e ter a atitude de levar uma palavra de consolo, de levantamento, de soerguimento, tá, daquela dor vivida naquele momento. Essas e inúmeras são as razões pelas quais surgem as oportunidades, e muitas vezes a gente despreza. Agora observamos da seguinte forma: quando alguém desencarna, a gente pode estar onde estiver.
O cidadão estava doente, mas eu não tinha tempo de visitá-lo. Ele teve problemas, passou dificuldades e eu nunca fui. Desencarna, eu dou um jeito de correr, porque é a última homenagem que eu vou ter. Mas espera aí, a vida não continua depois do desenlace do corpo? Então será a última homenagem àquele corpo, mas o espírito, ele continua a viver no plano espiritual. E ele vai lembrar das atitudes que eu não tive perante a ação que deveria ter. Então a gente vê, tá? Esse caminhar destrinchando do Evangelho de Mateus com relação à escolha que eu fiz. O meu campo vibracional com relação ao sentimento, ele continua depois do desenlace do corpo. E aí, o que que eu faço? Se eu tenho uma visão espiritual abrangente com relação ao evangelho, uma maturidade espiritual, eu vou compreender que por alguma racionalidade, necessidade material, ele não teve a condição de me visitar, ou de me ver, ou de estar onde eu estiver para receber esse carinho, esse amparo. Mas se eu não tiver esse conhecimento, eu vou o quê? Maldizer aquela criatura, vou dizer: "Olha, eu estive doente e você não esteve comigo, eu estive necessitado e você não esteve comigo". Então, eu vou gerar um fluxo de energia que vai retardar tanto a mim que escolhi, né, nessa condição, levar para essa criatura essas vibrações, e eu vou estar prisioneiro desses campos vibracionais. Quando a gente fala que no Evangelho, essa colocação de diabo, o diabo nós sabemos que não existe, tá? É a palavra demônio, Satanás, essas palavras, elas foram colocadas de forma a fazer com que as pessoas fossem dominadas pela razão, tá, do entendimento e tivesse a atitude de medo. Todos esses seres são espíritos que, como homens, viveram as suas experiências desequilibradas na Terra e ao irem ao campo vibracional do plano espiritual, eles mantêm essas mesmas vibrações e de lá eles emanam esse fluido. Mas nós que aqui nos encontramos com a atitude de amor, de paz, de harmonia, não seremos atingidos por essa criatura. Muitas, inúmeras vezes, alguns amigos nossos, mesmo espíritas, eles perguntam: olha, fulano está fazendo isso ou aquilo para mim. Olha, o que ele está fazendo, ele pode fazer mil coisas, mas você vai receber essa energia deletéria, essa energia desarmonizada, é uma escolha sua. Na hora em que nós elevamos o padrão vibratório, mudamos as nossas atitudes, trabalhamos a caridade, que é o amor em ação, que é o que o texto do Evangelho nos traz, faz com que essas vibrações nos elevem no padrão de harmonia e equilíbrio e nós não sejamos atingidos por essas energias deletérias. E essas energias, elas vão ser amparadas por aqueles seres que nelas vibram. Ou seja, é uma escolha de atitude que eu tenho com relação a caminhar numa vibração harmonizada e equilibrada, tentando ajudar o outro sem esperar o tapinha nas costas, sem esperar que ninguém venha me dizer obrigado ou de qualquer forma chegue até mim, tá? Até a minha pessoa, dizendo coisas que eu queira ouvir, porque massagear o meu ego é muito importante, porque o meu orgulho quer que ele seja massageado. Mas qual é a minha atitude perante isso? Como é que eu estou a me comportar nessa jornada, já que estou vivendo num mundo de provas e expiações? Eu tenho a minha mediunidade, eu tenho as minhas vibrações, então eu tenho que fazer escolhas para que eu caminhe nessa jornada e saiba como me conduzir. Ou seja, as oportunidades surgirão, as escolhas serão determinadas por nós, somos nós que atuaremos nesse campo vibracional. O item 2 diz assim: então um doutor da lei, tendo-se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmo.
Jesus lhes disse: Respondeste muito bem. Fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram e cobriram de feridas, e se foram, o deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, o qual, o tendo percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, o tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão por ele, se aproximou, pois dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou, e tendo-o colocado sobre seu cavalo, o conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despendestes a mais eu vos restituirei no meu regresso. Aí a pergunta aqui: qual desses três nos parece ter sido o próximo que caiu nas mãos do ladrão? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: E fazei o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículo 25 e 37. Ou seja, Jesus traz nesse exemplo da parábola do samaritano uma expressão na condição de compreensão para que nós venhamos a entender de que não adianta eu ter uma religião e ser dela um sacerdote e pregar com palavras, tá? E não ter uma ação de atitude de fazer a caridade. Não adianta eu estar dentro de um templo religioso falando palavras belas, expressões que tocam o coração, mas se o meu coração não é tocado para que eu tenha uma atitude de amparar aqueles que precisam do amparo. Mas aquela criatura que era desprezada pela sociedade, que não era bem vista, mas tinha em si a atitude de amor, de paz, de harmonia, chega ao outro e dá o amparo, dá o acolhimento, ainda diz mais: tudo aquilo que esta criatura precisar, eu estarei aqui presente para que eu possa, dessa forma, dar a condição que ela se erga. Quantos de nós vê alguém caído e, ao invés de erguer, bota o pé para que ele caia? Quem levanta um caído se ergue com ele, quem derruba alguém cai juntamente com ele. Por que isso? Porque o universo é regido por leis inteligentes. No livro dos Espíritos, nós temos essas leis que são explicadas por Kardec com inteligência suprema, trazendo para nós o entendimento para que a gente possa compreender de que esse amparo que Deus nos dá através de Jesus é uma escolha que nós fazemos buscando seguir esse modelo e guia da humanidade terrena que se chama Jesus, nosso governador planetário. Essa criatura, ela traz para nós, esse mestre amado, esse ser, uma dimensão de amor e de luz. Por que que nós tanto oramos a ele, tanto buscamos segui-lo, mas nós não conseguimos ainda, né, compreender a razão pela qual a atitude se faz presente nessa jornada? Ou seja, Jesus, modelo e guia da humanidade, traz para nós inúmeras expressões. E qual a razão de nós ainda não estarmos conseguindo? Somos espíritos encarnados, reencarnantes, revivendo experiências do passado, numa atitude de transformação. Mais inúmeras vezes, o momento em que nós vivemos, existe organicamente a expressão do corpo físico e existe o lado espiritual, ou seja, quando estamos reunidos, ou seja, quando um ou mais estiveres presentes, eu estarei ali convosco. Mas o que que acontece? A minha mente fervilhando com pensamentos apegado à matéria transitória, muitas vezes nós queremos nosso ego massageado. E aí nós perdemos
a condição de racionalização e tomamos atitudes desequilibradas, cometemos erros gravíssimos que nos levam à condição de termos que reencarnar novamente na Terra. Ou seja, as oportunidades surgirão. Continuemos o nosso texto. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmo, fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação, julgai a vós mesmos, antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. E ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater, mas faz mais do que recomendar a caridade. A coloca claramente e em termos explícitos como uma condição absoluta da felicidade futura. Ou seja, ele está trazendo para nós aqui que se nós somos espíritas, se nós nos dizemos espíritas, e nós temos consciência de que existe uma vida futura. Então, toda semeadura presente, nós vamos colher na vida futura. E muitas e inúmeras vezes, nós começamos a colher no presente, na presente vida. Só que eu quero mais. Eu quero que as minhas realizações pessoais, elas fluam. Por que que nós queremos? Porque nós nos apegamos à matéria. O meu marido, a minha mulher, o meu filho, a minha casa, o meu carro, tudo é meu. Mas se eu racionalizar, se eu desencarnar agora neste momento, eu não irei levar nada. Mas a vida futura, a semeadura vai ser o quê? Em função de perdoar os inimigos, de fazer a caridade, de semear o amor sem olhar a quem, de ter a regra da reciprocidade, amando, perdoando, entendendo e compreendendo que essas atitudes fazem com que haja, em todo o contexto, uma transformação moral da criatura que busca esse entendimento. E as escolhas que fazemos definirão o nosso processo de evolução. O espírito volve ao mesmo ambiente em que ele desencarna. Nós vamos viver com as mesmas criaturas, o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo filho, a mesma filha, mas só que em papéis diferentes. O meu filho vai ser o meu pai, a minha esposa vai ser a minha mãe, e eu vou ter que ressarcir. Aí a gente ouve, mas eu não aguento ver aquele cidadão, ele fez isso e aquilo comigo. Será que eu vou ter que voltar junto de novo com ele? Tenha certeza, existe uma coisa chamada de véu do esquecimento. E ainda tem pessoas que querem fazer regressão de memória, para querer saber o que fizeram no passado. Aí, muitas vezes, se decepcionam com o que fizeram. Por quê? Porque se existe uma razão pela qual nós esqueçamos tudo aquilo que aconteceu, é porque Jesus, na condição de mestre amado, ele nos dá a condição de reescrever. Veja uma coisa, o passado não pode ser mudado. De agora em diante, eu posso mudar tudo aquilo que eu quero. Depende de quê? Da minha atitude de transformação. Como é que eu vou agir? A primeira coisa, ao amanhecer do dia, a oração do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Amém.
Aí a gente lembra de Agostinho de Hipona, que fazia a prece do Pai Nosso, dizia: "Me tire, mas não me tire daqui agora", porque estava sentindo tanto prazer nas orgias que vivia, e Santa Mônica, na sua atitude de oração, pedindo a Deus que libertasse o filho dela daquelas energias que o envolviam. E, chegado o momento, ele se torna esse apóstolo da igreja e reescreve na doutrina espírita todos os parâmetros que a gente busca no entendimento de vivermos a transformação dos nossos dias. Continuando nosso texto. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria. Há homens como aqueles a quem falava ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, deviam apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressionar para melhor ser aceito. Devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e pontos sobre os quais não podia se explicar claramente, mas ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal, ou seja, quando ele cita que vai separar o bode das ovelhas, exatamente esses espíritos que estão reencarnando, perdendo a oportunidade, eles vão para mundos primitivos, e aqueles que fizeram a semeadura através da caridade vão continuar num plano melhor, ou seja, mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, a atitude que eu tenho com relação à caminhada em que me encontro, e vejamos o seguinte: aquele que mais é dado, mais será cobrado, e nós hoje temos a consciência de que a vida continua após o desenlace do corpo físico. E esse desenlace ele irá acontecer no momento exato e aprazado. Continuando o texto. Nesse julgamento supremo, quais são as considerações, considerando de sentença sobre o que se dirige o inquérito? O juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade, observou mais ou menos tal ou tal prática exterior. Não, ele não inquiriu senão de uma coisa, a prática da caridade. É sentença, dizendo: vós que assististe vossos irmãos, passai à direita, vós que fostes duro para com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxia de fé. Faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de outro. Não, porque Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que tem o amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras, a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. É porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Veja uma coisa, Kardec traz para nós o entendimento dizendo que nós viemos aqui matar o orgulho e o egoísmo. A melhor forma de eu conseguir fazer isso chama-se caridade. Porque a caridade ela tem esse envolvimento tão, digamos assim, uma dimensão de energia, de transformação. É porque ela é a oportunidade de eu trabalhar o meu orgulho, o meu egoísmo e a minha vaidade. Ou seja, se eu discutir com meu filho, com a minha filha, com meu esposo, com a minha esposa, e eu sei que eu tenho razão, e eu tenho certeza que ele não tem. Mas eu tenho uma coisa chamada de sabedoria, maturidade espiritual, para saber como chegar àquele ser que eu amo e que eu sei que ele me ama também,
e que eu busque o entendimento para que haja uma reconciliação e um apaziguamento para que eu não leve esse campo vibracional para a vida futura. Quantas famílias são desfeitas, quantos laços de família são quebrados em função do orgulho, do egoísmo, da vaidade, porque eu não vou dar o braço a torcer, não quebrar o orgulho, nem o egoísmo, nem a vaidade. Eu mantenho a minha palavra ali, dizendo que aquela brasa ali, ela não é brasa, ela está apagada, porque eu quero que seja feita a minha vontade. E aí o que que acontece? Eu perco a oportunidade de amar e de perdoar. Olha, eu não sei nem que hora é, que eu não estou vendo a hora aqui no relógio, mas tá certo. Tá perto, chegou na hora, tá perto, tá na hora. Então, 30. gente, beleza. Então, vejamos, nós temos a oportunidade, não temos, de trabalhar o orgulho, egoísmo da vaidade, então vamos amar e perdoar. Se alguém fez algo para mim, esse algo só vai acontecer comigo se eu abrir a porta da, do desequilíbrio, mas se eu levar o meu padrão vibratório. Meu amigo, faça macumba, catimbó, faça o que quiser. Vai chegar até a minha pessoa? Vai sim, se eu abrir esse leque de pensar e mentalizar e mental magnetizar, vai chegar. Mas por que que não vai chegar as coisas boas também? Então, é uma atitude de escolhas. Escolha servir, escolha amar, perdoar, fazer a caridade. Como nós temos esse compromisso, vamos rezar pelo nosso país, pela nossa nação, pelos nossos governantes, independente de partido, de quem quer que seja, mas acima de tudo, lembrando que esse é o coração do mundo, pátria do Evangelho, ao qual o nosso amado irmão Anjo Ismael se propôs a nos ajudar. E nós dizemos assim: prece ao Anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos justos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com teus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte, com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Jesus amado, Mestre querido, Maria Santíssima, Rodolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, João Cecílio, amados irmãos espirituais, aos nossos guias e mentores, ofertamos essa prece para que resplandeça de luz, de paz e de harmonia, que transforme os nossos dias na jornada em que nos encontramos, amando e perdoando, compreendendo e entendendo que o presente maior é a caridade e o amor, virtude deixada por vós, Jesus, para que possamos seguir hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. É com você, Graças Dora. a Deus. E com esta oração, peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar. Se houver algum irmão precisando de ajuda, que seja recolhido e encaminhado a um hospital, a uma colônia espiritual, ou a um local adequado às suas necessidades. E que todas as energias deletérias
sejam colhidas e transformadas em paz, luz e amor. E neste momento, eu peço a espiritualidade maior, a Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio e toda a sua egrégora de luz, a permissão para encerrarmos nosso evangelho do nosso lar da noite de hoje. E amanhã temos o nosso evangelho. Que a paz, o amor e a luz de Jesus permaneça conosco. Boa noite a cada um de vocês. Boa Boa noite, noite. Adoro. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite, até noite. amanhã. Certo. Boa Pronto. noite.